No dia 15 de outubro, estive nesta tribuna para tratar de um assunto de extrema importância para São Paulo e o Brasil. Relatei denúncias que me foram enviadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e similares de São Paulo, em Iguaçu, Embu, Caieiras e Taboão da Serra, sobre questões relativas ao Instituto e à Fundação Butantan. Li o teor do ofício que enviei ao governador Geraldo Alckmin, com cópia a diversas autoridades, elencando os diversos problemas que me foram apresentados na ocasião. O governador Alckmin encaminhou aquele relato ao corregedor-geral da administração do Estado de São Paulo, Gustavo Húngaro, para apuração de todas as denúncias formuladas. No dia 27 de outubro, o corregedor Gustavo Húngaro recebeu a mim, a diretoria do sindicato e diversos funcionários do Instituto e da Fundação Butantan, ocasião em que lhe foram entregues inúmeros documentos e estes trabalhadores foram ouvidos pela equipe de corregedores. Após meu pronunciamento, fui procurado pelo diretor do Instituto e presidente da Fundação Butantan, o professor doutor Jorge Calil, e no último dia 3 visitei a instituição em companhia do deputado federal Arlindo Quinaglia e conversei sobre as questões que apresentei no meu pronunciamento. O professor Jorge Calil apresentou-me um relatório bastante detalhado, com respostas pontuais às denúncias que me foram apresentadas pelos diretores Oswaldo Bezerra e Elaine Brefari, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e outras. Considero também importante aqui ler os esclarecimentos prestados pelo diretor-presidente Jorge Calil. Como não poderia deixar de ser, assumi o compromisso de trazer a essa tribuna também a posição da diretoria do Butantan. A primeira denúncia refere-se ao cronograma decorrente da celebração do Acordo de Transferência de Tecnologia entre o Instituto Butantan e a empresa Pasteur Merlux, atualmente Sanofi Pasteur. A alegação foi de que a fábrica, inaugurada em 2007, não produziu vacinas efetivamente até 2013. Nesse período, o Butantan apenas envasava e rotulava as vacinas. Em resposta, fui informado de que o Instituto Butantan realizou o acordo de transferência de tecnologia com a empresa Pasteur Merlux, Sanofi Pasteur atualmente, companhia produtora de vacina da sazonal influenza, em razão da necessidade do Brasil dominar a tecnologia para produzir a vacina também contra a gripe pandêmica, pois em caso de pandemia os países produtores destinariam toda a sua produção para uso local, causando muitos danos e mortes aos países não produtores. A inauguração da fábrica em 2007, com a entrega física dos prédios e equipamentos, significou importante etapa intermediária, que viabilizou a entrada do corpo técnico com o objetivo de iniciar os trabalhos de produção. Portanto, seria inviável a produção efetiva de vacinas em 2007. Essa foi uma etapa importante do projeto de transferência de tecnologia, mas de treinamento de pessoal nas etapas iniciais da produção de vacina. Outra questão levantada foi a do destino dado a milhões de ovos férteis adquiridos pelo Butantan, com recursos do Ministério da Saúde durante esse período. Em resposta, o professor Jorge Calil apresentou um cronograma de treinamento e testes onde justifica a utilização desse insumo, ressaltando o fato de que a transferência de tecnologia envolveu diversas e complexas etapas e obedeceu uma cronologia extensa, fases do projeto para acompanhamento das qualificações de todas as áreas, equipamentos e procedimentos. Nos anos 2007 e 2008, houve o recebimento de ovos galados férteis para treinamento de pessoal e qualificação de equipamentos e testes de controles em processos. Em 2009, houve treinamento de pessoal nas etapas iniciais da produção de vacina, da recepção dos ovos de galinha embrionados de 11 dias, inoculação, incubação e preparo das soluções utilizadas nos processos. Em outubro do mesmo ano, ocorreu o início dos testes da linha completa de produção sem vírus, com acompanhamento de técnicos franceses, desde a recepção dos ovos até a obtenção do produto final. Em 2010, houve a continuidade do treinamento de pessoal para a produção de lotes demonstrativos e de consistência. Assim, o corpo técnico iniciou suas atividades na planta de produção,
e começou a simulação de produção usando ovos galados de 2007 a 2010. A alegação de que a produção somente teve início em 2013 com a produção de 11 milhões de doses, ou seja, somente 20% dos 55 milhões de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde para a campanha de vacinas de 2014, foi refutada pelas informações seguintes. Na campanha de vacinação de 2011, houve a produção de 3 milhões de doses de vacina sazonal. Na campanha de 2012 foram produzidas 20 milhões de doses da vacina. Cumpre destacar que, apesar do produto atender a todos os padrões especificados pela empresa transferidora de tecnologia e passarem todos os testes de esterilidade, as vacinas não foram aceitas pela Anvisa pelo fato da planta de produção não possuir o certificado de boas práticas de fabricação emitida por aquela agência. Na campanha de 2013, houve a certificação formal pela Sanofi Pasteur, com a finalização do processo de transferência de tecnologia e a entrega de 6,5 milhões de doses de vacina sazonal. Em 2014, foram produzidas 20 milhões de doses, atendendo aos padrões de boas práticas da fabricação da Anvisa. Apesar disso, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde aceitou o quantitativo de 10 milhões de doses de um quantitativo de 54 milhões, completadas com 44 milhões de doses produzidas pela Sanofi Pasteur. Com relação à produção vacinas de difteria, tétano, hepatite B, recombiante e raiva, paralisada em setembro de 2013 para a readequação das fábricas às exigências da Anvisa, as áreas de produção estão, de fato, em fase de readequação e o impacto para o Programa Nacional de Imunização é contornável, uma vez que vacinas equivalentes podem ser adquiridas pelo Ministério da Saúde por outros produtores. Já a produção dos soros para tratamento de envenenamento de serpentes, aranhas e escorpiões, que existe apenas no país, esta segue o planejamento da planta de processamento de plasma hiperimunes do Instituto Butantan. Esse planejamento foi cuidadosamente realizado e a reforma iniciada em setembro de 2014, com previsão de término em fevereiro de 2015. A previsão do retorno de produção é para julho de 2015. Até lá, o país estará em situação de atenção e o Ministério da Saúde tem conhecimento dessa situação. Em conjunto com o Ministério da Saúde, a Anvisa, produtores nacionais e o Programa Nacional de Imunizações estão em esforço conjunto para otimizar o uso do soro, visando diminuir ao máximo a perda de soro na rede. O Butantan e os demais produtores nacionais, Fundação Ezequiel Dias, Instituto Vital Brasil e o Centro de Produção de Pesquisas de Imunobiológicos, elaborou um plano de produção compartilhada, discutido e aceito pelo Ministério da Saúde e Anvisa, justamente para evitar o desabastecimento desses produtos. Acerca dos relatos de nepotismo, contratação sem concurso e pagamento de salários em desacordo com os critérios legais, recebi a informação de que o Butantan foi alvo de denúncia anônima perante a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, com a imputação de irregularidades desse teor. Após a prestação de esclarecimentos, houve entendimento da inexistência de fundamento nas alegações e a denúncia foi arquivada. Esclarece a diretoria do Butantan que a entidade está em dia com as obrigações perante o Ministério Público Estadual, tendo apresentado prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013. As alegações de péssimas condições de trabalho, riscos de acidentes e a falta de equipamentos de segurança foram contestadas com a afirmação de que a área de segurança do Butantan possui estrutura robusta e eficaz na gestão de segurança do trabalho e prevenção de perdas, sendo constituída por programas, sistemas, equipamentos e pessoas que empregam recursos adequados para reduzir o risco de acidentes em suas dependências aos níveis mais baixos possíveis. Atividades que apresentam riscos específicos, tais como trabalho em altura, quente, em espaços confinados, são autorizados somente após a avaliação preliminar de risco realizada em conjunto pelo executante e um representante do DESEG, com a devida documentação e formulário de permissão de trabalho seguro. Ressalto ainda que o retreinamento e capacitação de funcionários próprios e terceiros para atividades de maior risco, que além das citadas anteriormente, segue os requisitos dos usos de equipamentos de proteção individual e coletivos necessários, como também o monitoramento integral por
técnicos capacitados. Houve ainda a alegação de falta de controle sobre as empresas terceirizadas que prestam serviço ao Butantan. Em resposta, foi afirmado que o Instituto possui rígidos controles de permissão de acesso e autorização de atividades terceirizadas e exige que todo terceiro contrato passe por uma avaliação prévia do Departamento de Engenharia de Segurança, o qual verifica se o mesmo atende às exigências das normas regulamentadores do Ministério de Trabalho e Emprego. As empresas contratadas, inclusive as que empregam estrangeiros, devem atender às exigências de um procedimento de gestão de segurança de terceiros que lhes é enviado antecipadamente. Com relação à infraestrutura do Butantan, em resposta às alegações de esgotamento de estrutura e equipamentos, o relatório esclarece que o Instituto é uma instituição centenária, cujas edificações inseridas no patrimônio histórico remontam ao início do século passado, e sua preservação está fundamentada em análise técnica de estrutura. O Instituto conta com diversas equipes nas áreas de engenharia, arquitetura, manutenção e segurança de trabalho, todas dotadas de profissionais capacitados e com experiência nas mais diversas disciplinas, que desenvolve, estudo, revisa, executa e gerencia projetos das mais diversas naturezas e em acordo com as diretrizes do plano de trabalho da instituição. A diretoria do Butantan apresentou um novo plano diretor que contempla as adequações e ampliações necessárias ao atendimento das determinações dos órgãos reguladores e que objetiva transformar o Instituto no principal produtor de vacinas da América Latina. Sobre a questão relativa ao gerenciamento dos recursos humanos, com alegações de assédio moral, demissões arbitrárias e práticas antissindicais, o professor Jorge Calil menciona que nenhum caso de relação de trabalho que tenha chegado ao Poder Judiciário resultou em reconhecimento da condição de assédio moral e os casos de demissão inerentes à relação de trabalho seletistas são pautados na legalidade e respeito no tratamento das relações laborais. Foi criado um sistema de ouvidoria e apuração interna de denúncias de assédio moral para o devido encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado. Por fim, a questão das residências do Instituto Butantan resultou esclarecida pelos seguintes argumentos. Por tratar-se de uma instituição centenária, historicamente, o Butantan situava-se em uma região distante e de difícil acesso. A conjugação das peculiaridades de localização e atividades envolvidas culminou, por meio de decreto em 1968, da utilização de dependências do Instituto como residência a servidores em atendimento às necessidades de serviços, plantões e a natureza das funções exercidas pelos mesmos. Restou estabelecido que a autorização vigoraria enquanto perdurassem os motivos que as originaram, uma vez que o Instituto atualmente encontra-se em perímetro urbano, totalmente integrado ao contexto da cidade e aos meios de transporte público. Com a superação de restrições de acesso, restou inexistente a necessidade de uso de bem público por particular, tornando-se imperativa a necessidade de restituição dos imóveis ao poder público. No referido decreto ainda constava a obrigatoriedade de devolução do imóvel pelo servidor quando da notificação pela diretoria do Instituto. Em junho de 2013, houve notificação individualizada a cada um dos residentes do núcleo residencial para a desocupação dos imóveis até fevereiro de 2014. O Instituto, em suporte às despesas decorrentes de mudança de nova acomodação, ofereceu aos funcionários ajuda de custo. Após o prazo concedido para a referida desocupação, do total de 51 unidades, restam apenas 6 ocupadas, cujas liminares estão em análise pelo Poder Judiciário. Esclareço que, como fiz anteriormente com as denúncias que recebi dos sindicatos trabalhadores químicos e farmacêuticos, enviarei cópia do relatório que me foi entregue pelo professor Jorge Calil ao governador Alckmin, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao presidente do Tribunal de Contas da União, ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Procurador de Justiça do Estado, ao secretário de Estado de Saúde, Davi Wipp, aos sindicatos trabalhadores nas indústrias químicas e ao corregedor-geral da Administração do Estado de São Paulo, Gustavo Unguro. A este relato estão anexos a carta e o relatório que me foram entregues pelo professor Jorge Calil.
Dessa maneira, o Corregedor-Geral da Administração do Estado de São Paulo terá elementos mais completos para apurar todos os problemas originalmente relatados. Assim, senhor presidente, quero me colocar à disposição tanto do governador Geraldo Alckmin como do corregedor, da direção do sindicato, quem sabe para terem um diálogo construtivo e respeitoso que permita que sejam superadas as diferenças de natureza pessoal e que, no interesse do Instituto Butantan Centenário, possa ele estar sempre à altura de tudo. Essa instituição de enorme importância científica, histórica e do ponto de vista patrimonial para São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado. Peço, senhor presidente, que sejam anexadas ao meu pronunciamento os documentos a que me referi. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento.